Vamos lá, então na aula de hoje, como eu estava falando para vocês, eu vou fazer uma mistura entre uma revisão e vou passar conteúdo novo para a gente não ficar atrasado e para vocês também conseguirem rever o material que vocês já tiveram ali um pouco, né, para ficar mais fácil para a prova. Como eu já estava perguntando ali, a prova não vai ser na semana que vem, vai ser daqui 2 semanas, vai ser no dia 28, né, semana que vem é feriado. Como que vai ser, eu já falo para vocês um pouco mais para frente, quando tiver mais gente na nossa sala. Mas então, eu vou iniciar essa revisãozinha barra aula nova para vocês. Então vamos lá. Eu quero começar essa aula passando para vocês quais que são as etapas, então, que a gente precisa estar atento quando a gente vai elaborar um projeto arquitetônico. Então, desde o começo ali, do que a gente vai ter que estar trabalhando, até a entrega final da gente como responsável técnico de um projeto arquitetônico ou dos outros projetos também, que acabam se enquadrando dentro dessas etapas de elaboração ali. Então, o objetivo com isso é que vocês tenham mais ou menos um gabarito, um guia de como vocês devem proceder quando vocês forem contratados, por exemplo, para estar executando um projeto, seja de uma edificação. É claro que isso vai variar de acordo, por exemplo, com um hospital. Os critérios para você elaborar um projeto arquitetônico e o projeto executivo de um hospital, por exemplo, são muito diferentes. Você tem que ter um portfólio já muito diferenciado ali, tem que ter especializações bem específicas para você conseguir elaborar esse tipo de projeto. Mas o que eu vou passar aqui para vocês é o que vocês precisam para estar trabalhando, por exemplo, com uma edificação convencional, uma edificação residencial, seja um prédio, uma casa. Então, com isso, vocês já conseguem estar trabalhando com essas questões. Deixa eu só responder para a Geiciane aqui. Então, vamos lá. Primeira etapa vai ser basicamente a etapa de verificação das necessidades. Tá, mas como assim verificação das necessidades? Então aqui nessa etapa vai ser o principal contato que a gente vai ter com o nosso cliente. Então a pessoa que está contratando, seja alguém que quer construir aquela edificação para estar vendendo depois, ou uma família, por exemplo, que está contratando você para fazer um projeto onde ela vai estar morando efetivamente naquela edificação. Então tudo isso vai estar sendo verificado nessa etapa. Acho que deu certo. Então tudo isso vai ser verificado nessa etapa. Então aqui a gente vai estar basicamente perguntando para o cliente ali quais que são todas as necessidades dele. Então qual que vai ser o objetivo final daquela edificação, quais que são os recursos que ele tem disponível. Ele já tem o terreno comprado, ele quer que a gente procure o terreno, que a gente vai lá procurar o terreno para estar executando aquela edificação. Qual o orçamento que ele tem, o orçamento máximo, o orçamento que ele quer gastar, ele vai dar uma folga para a gente trabalhar, ele não vai dar aquela folga. Então, essas questões têm que ser trabalhadas também. Além disso, o padrão executivo, o padrão da residência que vai ser executada também é muito importante. Porque vocês sabem, por exemplo, uma edificação com um padrão mais baixo, uma habitação mais barata, digamos assim, vai ser muito diferente numa casa de alto padrão, não só pelo tamanho dela, até porque tamanhos podem ser muito próximos ali, mas toda a questão de acabamento, a distribuição dos cômodos, a formação dos conjuntos que a gente vai estar distribuindo no interior da edificação, o tipo dos projetos complementares que a gente vai poder estar inserindo, os próprios métodos construtivos que a gente pode estar sugerindo ali também vão variar, porque isso também altera o custo do final da edificação. Então tudo isso a gente tem que estar perguntando diretamente para o cliente, oferecendo essas alternativas já no começo, para a gente saber o que ele espera do projetista e o que a gente pode estar então inserindo dentro desse contexto. Então essa primeira fase ela basicamente a verificação, é o contato inicial que a gente vai estar tendo, e aqui a gente tem que tirar todas as dúvidas que a gente vai ter quanto ao projeto, porque a partir disso, a partir dessa conversa, que a gente vai começar a fazer então efetivamente o nosso projeto. A segunda etapa vai ser então o estudo preliminar. O que vai estar inserido dentro desse estudo preliminar então? Aqui todas as características, então lá, eu já verifiquei com o meu cliente se ele tem o terreno, se ele tem se esse terreno ele é válido, eu posso estar construindo nele efetivamente. Então ali
eu vou adquirir todas as características relativas a isso. Então, desde fazer o projeto de sondagem, realizar também efetivamente a sondagem, não só o projeto, verifiquei, as condições do terreno estão tudo legais, estão todas legais. Vou verificar também junto à prefeitura, lá com o plano diretor e de acordo com o código de obras que eu comentei com vocês nas outras aulas ali. É possível construir naquela região? Qual é o tipo de obra que eu posso estar construindo ali? É uma zona residencial, tá, mas é uma zona residencial 4, é uma zona residencial 1. Não, aqui é uma zona comercial, então eu já posso ter características diferentes na minha edificação. Tudo isso vai estar sendo verificado por vocês nessa etapa do estudo preliminar. Mas qual vai ser o resultado que eu tenho que apresentar, então, a partir desse estudo preliminar que eu vou estar desenvolvendo? Então a gente tem alguns itens. Esses itens que eu listei aqui para vocês, não é necessariamente, eu estou fazendo aqui, eu vou dividir toda a minha etapa de elaboração ali, vou estar dividindo então para apresentar exatamente isso para o meu cliente. Não, não necessariamente. O que eu apresento aqui para vocês é basicamente um guia para vocês poderem estar trabalhando junto com essas informações. Então, por exemplo, o que você tem que apresentar aqui já no estudo preliminar? Um memorial. Memorial do quê? Memorial, por exemplo, desde o estudo de sondagem que você fez, do porquê que você vai estar fazendo aquele projeto arquitetônico com aquele padrão, com aqueles patamares e tudo mais. A planta de situação é bem importante, porque é onde você vai estar localizando a tua construção, a tua futura edificação no terreno, para ver o posicionamento, inclinação, posicionamento do sol, inclinação com relação aos taludes e cortes e tudo mais. Então é bem importante a planta de situação. A planta baixa, claro que não vai ser a planta baixa final, porque aqui é basicamente um croquis que você vai estar realizando. Croquis muito semelhante àquele que a gente realizou lá se eu não me engano, foi na terceira aula. Eu pedi para vocês estarem desenvolvendo um croquis parcial lá. Os cortes, então, novamente, não vai ser o corte final, vai ser um corte bem generalizado ali daquela planta que você elaborou. A fachada principal, porque a partir dessa fachada principal, o cliente vai dizer para você: não, pode seguir nessa linha, mais ou menos o que eu estou esperando. Ou não, não tem nada a ver com o que eu estava esperando, eu quero que você refaça do zero. Nessa etapa que o cliente ele pode dizer isso, ele pode simplesmente chegar para você: não tem nada a ver, eu quero que você refaça todo o projeto. E você, como está sendo pago exatamente para fazer isso, tem que acatar com essas informações então. A partir disso, a gente vai então para o anteprojeto. A gente vai para o anteprojeto. Então, nessa etapa do anteprojeto, já depois que a gente teve a aprovação prévia ali do nosso cliente, ele observou as nossas fachadas, os cortes e tudo mais, e falou, tipo, não, beleza, é mais ou menos isso que eu quero, pode continuar. Então, a partir disso que a gente vai elaborar efetivamente os nossos projetos. Então, a gente vai pegar aquela planta baixa que foi feita previamente ali, que foi feito basicamente o croquis dela, né, o rascunho, digamos assim, e a gente vai partir para a elaboração do projeto final. Então aqui a gente vai desenvolver tudo como se a gente estivesse já elaborando para construir. Então aqui a gente vai fazer já a gente vai estar pensando já nos projetos complementares, como que eles podem estar sendo desenvolvidos, como que eu vou estar relacionando eles com o meu projeto arquitetônico. Então aqui eu já vou estar pensando, por exemplo, no método construtivo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for construir uma casa ali de concreto armado, o posicionamento das vigas e dos pilares, elas vão estar influenciando também no projeto arquitetônico. Então, por exemplo, eu estou passando ali no meio da sala e vai passar uma viga exatamente no meio dessa sala. É conveniente eu estar passando essa viga ali? É possível inverter ela, fazer uma viga invertida, onde ela vai estar com a parte resistente dela para cima ali, não vai estar aparecendo na sala? Então tudo isso já vai estar sendo relacionado aqui no anteprojeto. Nessa etapa também, como a gente já vai estar relacionando os projetos complementares, também começam a elaboração desses projetos complementares, exatamente para isso, para a gente saber onde que vai estar passando as vigas, onde que vão estar passando os pilares, os encanamentos, os sanitários, a parte elétrica também pode estar sendo relacionada com isso. Exatamente porque, por exemplo, o projeto luminotécnico ali de iluminação da nossa residência também já tem que estar sendo elaborado nessa fase, para eu saber se eu vou precisar estar inserindo o tipo de iluminação que eu vou estar inserindo, se vai ser de LED, se vai ser uma iluminação única, convencional que a gente tem. Então tudo isso também já tem que estar sendo elaborado. Também todas as alterações que foram propostas pelo cliente ali na etapa do projeto preliminar também tem que ser consideradas aqui. É aqui que a gente vai basicamente corrigir as coisas que o cliente falou pra gente.
Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com um projeto, a gente sempre vai ter o nosso cliente como nosso chefe, digamos assim. Então a gente basicamente tem que obedecer ao que ele está falando. Claro que, por exemplo, você é o responsável técnico, então a parte técnica cabe a você. O cliente ele pode pedir alguma coisa que talvez seja impossível, seja inviável de estar fazendo. E é nessa hora que entra o seu critério ali para estar falando, ó, se você for fazer desse jeito, ou vai onerar muito a tua obra, vai ficar muito caro. Não é viável fazer desse jeito, ou tem situações basicamente que é impossível fazer desse jeito. Então é aí que vai entrar o seu critério ali, o seu jogo de cintura, basicamente, para estar trabalhando com essas situações. Qual vai ser o resultado? Então, o que eu preciso na etapa dentro do projeto? Preciso de uma planta de situação, as plantas baixas já bem definidas, a planta de cobertura também já é importante, porque a definição do telhado também faz uma parte fundamental dessas etapas. Os cortes gerais também, assim como já tinha lá no meu etapa preliminar, aqui também os cortes gerais vão entrar, as fachadas, obviamente, e os detalhes especificados. Como assim os detalhes especificados? Basicamente os acabamentos. Então, onde que vai ser inserido o piso, piso cerâmico, onde que vai ser parede convencional, que vai ser pintada com tinta normal. Então, tudo isso já vai ser delimitado nessa etapa. Ah, a escada vai ter um corrimão de tal forma, de tal jeito. Também vai entrar nessa etapa aqui. Você já vai ter que estar descrevendo boa parte dos acabamentos que você vai estar utilizando. E agora? Agora a gente vai para a parte de projetos de aprovação. São os projetos que são enviados lá para a prefeitura. E a partir disso a prefeitura vai dizer então, pode construir ou não pode construir. Você não está atendendo as necessidades aqui do nosso município. E como que ela vai estar verificando isso? Exatamente pelo plano diretor, que você teoricamente já verificou lá no comecinho, e pelo código de obras da cidade. Então isso também vai estar, e aí, basicamente é isso que eles vão estar verificando. Nessa etapa, eles não estão lá verificando, por exemplo, nossa, o projeto desse cara aqui é muito feio. Ele fez um quarto minúsculo ali, não vai ficar legal, o posicionamento do sol não vai ficar legal. Não, eles não estão nem aí para isso. Eles querem saber se, por exemplo, se não tem uma janela na divisa do lote ali que não vai estar obedecendo ao código de obras, se você está respeitando o recuo mínimo ali o recuo mínimo da rua. Se você, por exemplo, se eu estou construindo ali um conjuntinho habitacional, peguei um lote e dividi em quatro para fazer 4 casas pequenas, você está respeitando as áreas mínimas ali. Nessa parte não entra muito na nossa disciplina, mas, por exemplo, quando você está dividindo um conjunto ali, um terreno em vários móveis, você tem que deixar pelo menos 15% da área total do terreno como uma área compartilhada entre todas as residências. Então tudo isso tem que estar sendo respeitado e é isso que eles vão estar verificando ali na hora na hora do projeto de aprovação. Então é isso que você tem que estar atento. E não é muito difícil porque na teoria você já verificou tudo isso, você já tem os projetos prontos ali, então você vai estar basicamente só fornecendo para a prefeitura. E como você é o responsável técnico, já verificou tudo isso, geralmente não tem nenhum problema. Claro que às vezes você pode pegar um fiscal um pouquinho mais chato e ele vai encrencar com alguns critérios bem específicos ali que ninguém implica, mas geralmente é bem tranquilo. Então a gente vai partir para o nosso projeto executivo. O que a gente vai estar verificando, então, o que a gente precisa no projeto executivo? Ele é basicamente a etapa final do projetista ali, então a partir disso, a partir desse projeto executivo, a gente tem que fornecer condições suficientes ali para que o nosso empreendimento seja executado plenamente. Tá, mas como assim? Como executado plenamente? Então, a partir dessa fase aqui, a gente tem que fornecer todos os detalhes possíveis. Então, tudo que vai ser necessário, por exemplo, para uma pessoa ali com o mínimo conhecimento técnico, claro, você não pode estar pensando numa pessoa leiga agora, a pessoa tem que pensar numa pessoa já com conhecimento técnico para estar lendo as suas pranchas e executando, né? Então ali essa pessoa tem que ser capaz de olhar para a tua prancha que você desenvolveu e saber exatamente o que ela tem que fazer. Então como assim? Todas as questões arquitetônicas ali, escala, cotas, medidas, tudo mais tem que estar muito bem preciso, não pode ter, basicamente, você não pode errar mais nessa parte, teoricamente, você tinha que errar, você já corrigiu, exatamente por isso que a gente faz diversas etapas ali durante a elaboração do projeto. Você tem que também estar bem descrito todos os itens dos projetos complementares, sejam os projetos hidráulicos, elétricos, estrutural, tem que estar muito bem detalhado. Os detalhamentos de materiais, então tudo que vai ser comprado, tudo que precisa ser
comprado inicialmente, antes de você começar a obra, e tudo que vai ser comprado ao longo da obra, talvez você possa distribuir, então, a compra desses materiais ao longo da obra. O orçamento já tem que estar muito bem definido. Claro que geralmente o orçamento ele já é trabalhado muito antes, lá, por exemplo, quando o cliente ele fala mais ou menos quanto que ele vai querer gastar naquele empreendimento, você já vai elaborando um orçamento. Então, geralmente, até você chegar ali no anteprojeto, você já tem um orçamento elaborado. Mas aqui, então, é onde você efetivamente vai ser cobrado por isso, porque é a partir do projeto executivo, que efetivamente vão executar aquela edificação. Então, também é muito importante que todos os itens auxiliares ali, então, tipo, questão de piscina, muros, o tipo de grade que vai ser utilizado, o corrimão, as questões de impermeabilização, de isolamento térmico, isolamento acústico, se você for fazer um projeto auxiliar, também tem que estar tudo presente ali. Então aqui basicamente você tem que ter tudo que você já pensou. Então beleza. E o que você vai apresentar? Tudo que você já apresentou nas outras situações, só que aqui já na versão final. Então todos os detalhes ali tem que estar elaborado de maneira muito melhor. Já você não pode estar, aqui já você não pode estar compreendendo nenhum erro. Então basicamente é o projeto final que você vai estar elaborando aqui, que é o teu, a tua vitrine ali que você vai estar mostrando. Então beleza. A partir daqui, então a gente já estava revisando um pouquinho, eu aprofundei um pouquinho mais o que a gente já tinha visto, mas a gente já vai então começar a revisão lá do comecinho do ano. Então lá da primeira aula eu vou pegando aos pouquinhos, vou aprofundando um pouquinho mais, vou mostrando os detalhes ali para vocês, alguns conceitos para vocês irem relembrando também. Eu não consigo ver o que o Jefferson mandou ali, mas qualquer coisa depois a gente conversa. Tá, então vamos lá. Os tipos de iluminação. Basicamente, toda residência é imprescindível que a gente pense lá já na iluminação que a gente vai estar fornecendo para essa edificação. Então, essa iluminação a gente pode classificar ela basicamente em dois tipos. Vai ser a iluminação natural e a iluminação artificial. A iluminação natural é exatamente aquela que vai ser proporcionada pelo nosso Sol, então tudo que vai estar incidindo ali de energia solar, a gente vai estar tentando aproveitar ou isolar, de acordo com a nossa necessidade ali, se eu quero isolar o meu ambiente ou se eu quero mostrar mais o meu ambiente ali. Então tudo isso vai estar relacionado com a iluminação natural. E para a gente aproveitar melhor, então, essa iluminação natural, a gente vai poder adotar alguns critérios e alguns tipos de materiais. Então, por exemplo, aqui, se a gente for adotar um vidro verde, o vidro verde, na verdade, ele está refletindo um pouquinho daquela luz verde. Vocês lembram lá no ensino médio? Quando a gente tem um item de determinada cor, quer dizer que ele está refletindo aquela cor. Então, se a gente imaginar o vidro verde, ele está deixando penetrar todas as outras cores e está refletindo um pouquinho dessa cor, da cor verde no caso. Então, aqui dentro, por exemplo, dentro da nossa edificação aqui, está escrevendo por aqui, um pouquinho. E dentro, então, da nossa edificação que está dentro do vidro verde, se a gente for pensar na cor dos nossos objetos. Quando você pegar um objeto verde ali dentro, como boa parte da cor verde está ficando retida na nossa janela, esse objeto ele vai estar com uma coloração um pouquinho diferente, ele vai estar um pouquinho menos verde do que, por exemplo, se eu tivesse uma janela transparente. Então isso também é um critério que tem que estar sendo pensado ali, por exemplo, no desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Porque o índice de cor, na verdade, é um índice de reprodução de cor, que é um item lá do projeto luminotécnico, que vocês devem ver, ele também está relacionado a isso. Por exemplo, a cor da janela que eu vou estar utilizando, eu não posso estar pensando só na questão estética. Porque o vidro verde fica lindo ali. Tá, mas de acordo com a utilização que eu vou estar dando para aquela edificação, ele vai estar atendendo esse critério? Por exemplo, hoje em dia é bem comum que as pessoas trabalhem com internet, fazendo vlogs e tudo mais ali. Até eu agora, por exemplo, estou fazendo videoaula aqui para vocês. Não é tão importante, por exemplo, a cor, porque eu não trabalho com isso. Mas sei lá, vocês imaginarem uma blogueira de maquiagem ali. Ela tá fazendo lá o vídeo dela, ela precisa de uma luz bem intensa e tudo mais. E, por exemplo, se eu tiver faltando um pouquinho da cor verde ali, no vídeo dela vai estar a maquiagem, por exemplo, sei lá, alguma coisa que ela tá usando, vai estar com uma cor um pouquinho diferente. E talvez gere um resultado diferente que vai atrapalhar ela.
Então isso também tem que estar sendo pensado hoje em dia. Parece besteira, mas não. A gente, de acordo com o cliente, principalmente se forem clientes exigentes e tudo mais, também tem que estar sendo pensado nisso. A janela de cor escura, por exemplo, também vai gerar a situação um pouco diferente, mas aqui o que a gente vai pensar é por um outro lado. Como a janela é preta, o preto ele absorve basicamente todas as cores. Então, por exemplo, todo mundo já saiu com uma camisa preta e sabe que esquenta bem mais do que se tiver com uma camisa branca, por exemplo. A janela vai funcionar da mesma maneira. Como as cores mais escuras elas tendem a absorver mais comprimentos de onda da nossa luz, elas vão estar absorvendo mais energia. Então, ao redor dessa janela aqui, geralmente vai ter um calor muito mais intenso do que, por exemplo, uma janela verde que vai estar absorvendo menos luz. Então, nessa região vai estar muito mais quente, e isso pode evitar, por exemplo, que toda aquela energia do calor ali penetre lá para dentro. Então, é possível que o interior da edificação fique um pouquinho mais fresco. Isso também pode estar relacionado com a janela, claro que existem N fatores que vão estar auxiliando, influenciando nisso, mas a janela a gente pode estar adotando também pensando um pouquinho sobre isso. A gente também tem aqui, só trouxe como exemplo os nossos bloquinhos de vidro para ilustrar, que eles permitem a passagem da luz, a gente não consegue enxergar efetivamente nenhuma imagem depois deles, então também pode estar sendo utilizado com esse critério em banheiros ou saunas, alguma coisa assim. E a gente tem então alguns tipos de iluminação, alguns posicionamentos da iluminação lateral, da iluminação natural, desculpa. Ela pode ser lateral, então agora lateral mesmo. Ela vai ser proveniente, por exemplo, de janelas. Eu posso ter portas de vidro. Geralmente essas portas bem grandonas, elas acabam fornecendo mais luz para o meio ambiente do que a maioria das janelas, porque elas têm uma área superficial muito maior ali. Então ela acaba sendo bastante bacana. Mas um ponto negativo da iluminação lateral, que é a mais comum que a gente tem, é que ela não distribui por todo o ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma janela, eu tenho uma sala gigantesca, e eu só tenho uma janela naquele cômodo, eu não vou ter a luz distribuída por todo aquele espaço. Eu vou ter geralmente pontos mais escuros ali nos cantinhos perto da janela e o resto vai estar iluminado. Então isso pode gerar um problema também e pode gerar a necessidade de iluminação complementar. Eu tenho também a iluminação zenital. Nessa iluminação zenital ela acaba sendo um pouco mais interessante. Como que ela é? Basicamente eu vou ter essas aberturas aqui então na superfície da minha edificação, do meu cômodo ou da própria edificação. No caso aqui, eu estou trabalhando com cômodos, então como que ela vai funcionar? Eu tenho aberturas, podem ser aberturas contínuas aqui, como nessas imagens, ou podem ser aberturas pontuais. Ela acaba sendo bem mais interessante, se for possível fazer elas, no caso, né? Porque ela acaba distribuindo de uma maneira bem mais homogênea por todo o meu cômodo. E essa distribuição mais homogênea ali por todas as paredes, ela vai acabar dando uma sensação de aumento daquele cômodo. Então ela também pode ser utilizada para isso, para dar aquela sensação, principalmente em cômodos pequenos, em corredores, que acabam sendo um pouco mais claustrofóbicos ali. Então ele pode dar a sensação de espaço e também de uma iluminação natural, porque geralmente quando eu tenho lugares fechados aqui, eu vou lá, coloco uma ou duas lâmpadas e beleza. Ah, vai estar iluminado? Vai, mas vai dar aquela sensação de claustrofobia que para a maioria das pessoas não incomoda, mas para pessoas que têm essa condição ali, que elas não conseguem estar em lugares fechados, pode acabar atrapalhando. Então também, isso pode ser conversado lá, por exemplo, com o cliente, lá naquela etapa inicial que a gente estava trabalhando, e pode ser verificada essa necessidade adicional, talvez, para estar sendo pensado. Então, geralmente, quando eu não tenho acesso direto da luz para fazer a iluminação zenital, eu posso estar trabalhando com os túneis de luz. Como que eles vão funcionar? Então, eu tenho basicamente uma abertura aqui. Geralmente nessa abertura eu tenho um prisma, porque os prismas eles têm essa capacidade ali de estar absorvendo mais luz de diferentes direções e estar focalizando aquela luz. E eles vão estar conduzindo então por uma espécie de cano, que é um cano refletivo, onde a parte de dentro dele é toda refletora. Então a luz ela vai sendo refletida aqui, vai batendo num canto, vai batendo no outro, e ela vai chegar aqui embaixo e vai gerar então esses pontos de iluminação natural, que acabam sendo bastante interessantes, principalmente se eu não quiser tá dando aquela sensação do lugar fechado, como eu comentei para vocês, e aquela iluminação artificial ali que vai estar proporcionando então realmente um pouco mais de desconforto. Então esses vidros prismáticos eles acabam sendo bastante interessantes. E eu posso não utilizar não só para isso, eu posso estar utilizando eles efetivamente como uma telha. Tenho telhas transparentes já que trabalham com isso. Tem essas telhas no formato semisférico ali, que também vão acabar absorvendo uma quantidade de luz bem grande. As semisferas elas conseguem absorver de vários
várias direções a nossa luz ali, e vão estar fornecendo uma conexão bem legal. Geralmente isso aqui é utilizado em fábricas, quando eu tenho espaços muito grandes ali, quando eu teria um telhado gigantesco. Então eu faço só pontos com essas semisferas aqui, com esses globos. Então acaba sendo bem interessante eu estar utilizando também esse conceito. E eu tenho também iluminação artificial. A iluminação artificial basicamente é tudo que não vai estar relacionado com a iluminação do sol. Geralmente quando a gente está utilizando então a nossa iluminação artificial ali, ela vai estar complementando a energia solar. Tá, mas como assim? Ela vai estar complementando, por exemplo, se eu tenho um ambiente ali onde ele não foi, a parte luminotécnica dele não foi dimensionada de maneira adequada, ou por N motivos não é possível, ou foi só negligência, eu vou estar utilizando a iluminação artificial complementando isso mesmo durante o período diurno. Então, existem lugares, existem cômodos e casas onde eu preciso estar com a luz acesa direto. Isso está relacionado diretamente com uma falha de projeto ali, seja por negligência ou porque não, no momento que foi realizado não foi pensado em soluções alternativas ali para estar aproveitando melhor a luz do sol. Então eu vou estar utilizando como complementação. Além disso, claro, eu vou utilizar principalmente a iluminação artificial no período noturno. Exatamente porque hoje em dia essa demanda de para a gente estar trabalhando por um período prolongado de tempo, para a gente estar ativo, pelo menos por um período maior de tempo, para aproveitar melhor o dia, a gente produziu então essa iluminação artificial. Ela pode ser usada com diversos critérios, seja para eu deixar o ambiente mais confortável, seja para eu deixar o ambiente um pouco mais produtivo, e tudo isso vai estar relacionado com diversas propriedades da nossa luz, então. Então, tá, mas e como que a gente trabalha com isso? Como que eu vou estar utilizando essa iluminação artificial? Como que eu sei se eu estou utilizando ela de uma maneira adequada? Existem algumas normas que vão estar regendo isso pra gente. A principal delas, na verdade, a mais básica, que vai fornecer literalmente a base para vocês estarem trabalhando com as outras, é 15575, a primeira parte dela, a parte 1. Então nessa parte aqui a gente vai ter diversos critérios que vão ser descritos lá. Ela não trabalha só com iluminação, ela dá base para diversos outros critérios que a gente utiliza no desenvolvimento de projetos, mas ela também tem a parte de iluminação. Então ela vai fornecer basicamente a iluminância mínima que a gente necessita de acordo com cada ambiente. Então, por exemplo, para sala de estar, dormitório, banheiro, eu vou fazer os cálculos que não cabe entrar nessa disciplina, mas vocês podem estar procurando, eu posso passar para vocês também, quem tiver curiosidade. E você vai ter então, você vai realizar o cálculo e vai verificar se a iluminação que você está propondo, se o tipo de luminário, o tipo de lâmpada, a quantidade de lâmpadas que você vai estar utilizando é suficiente para atender esses critérios mínimos. Critérios mínimos esses que foram estudados basicamente para eu ter um conforto naquele ambiente, para que eu consiga utilizar de uma maneira adequada. Então, uma sala de estar, por que eu tenho aqui o mínimo de 100 lux? Porque na sala de estar eu posso estar lendo, eu posso estar assistindo televisão e para eu assistir televisão eu não posso estar forçando o meu olho porque isso vai estar prejudicando a saúde. Então tudo isso são critérios que foram estudados ali para estar desenvolvendo as atividades adequadas. Na garagem, você pode pensar, tá, mas na garagem não precisa. Nossa, o carro tem luz. Não, mas é para questão de conforto, de segurança dos usuários. Não necessariamente só o carro vai estar sendo iluminado. Posso ter pessoas na garagem ali que vão estar correndo risco de vida, por exemplo. Tá, talvez não de vida literalmente, mas pode estar causando um acidente caso não seja pensado nesses critérios. Como eu tinha comentado para vocês lá, a gente vai ter então grandezas que vão estar relacionadas com a luz. Então o contraste vai ser uma delas, que vai ser a diferença ali entre a região iluminada e os seus arredores. Então vocês imaginarem uma coisa bem brilhante e os arredores dela bem escuros, quanto mais escuro vocês imaginarem melhor, maior vai ser o contraste, é exatamente isso. Estou contrastando uma coisa muito brilhante com outra muito escura. Índice de reprodução da cor está relacionado exatamente com aquilo que eu falei para vocês. A capacidade daquela iluminação, daquela lâmpada, de estar reproduzindo a cor real daquele elemento. Então, se eu estou embaixo de uma luz, da luz solar, por exemplo, que tem todas as cores, eu estou observando uma maçã bem vermelha ali, aquela maçã vai realmente estar bem vermelha, eu vou estar observando ela com a cor natural dela. Agora, se eu estiver embaixo de uma luz azul, vou pegar, por exemplo, essa luz bem azulada aqui. Se eu estiver embaixo dela, eu não vou ter todas as cores, eu vou ter uma intensidade muito maior da cor azul, por exemplo. Então, eu vou estar observando aquela maçã ainda vermelha, claro, porque eu tenho boa parte da característica dela, mas com um tom muito mais azulado. Isso vai ser o índice de reprodução da cor. Igual eu estava comentando para vocês lá, se por exemplo eu estar utilizando uma janela verde,
vai estar influenciando nesse índice de reprodução da cor, que vai estar alterando a cor dos meus objetos dentro da edificação. Temperatura da cor. Quem mexe com carro e gosta de luz de carro já provavelmente já mexeu com essa questão. Então a gente vai estar trabalhando com a temperatura da lâmpada. Não necessariamente com a temperatura, vou encostar ali e vai queimar. Não, não tem nada a ver com isso. É uma outra questão de medida. Então, até porque é exatamente o contrário. Então, cores mais frias, elas vão aumentar a temperatura. Então, temperaturas mais altas, ali para cima de 5000 Kelvin, elas são consideradas frias, porque elas estão mais próximas do azul. E cores mais quentes, elas vão estar com temperaturas mais baixas. Então, ali, quanto mais baixo, mais próximo do 1000, mais próximo do zero, são consideradas cores mais quentes e elas vão estar muito mais próximas do amarelo. Então, é essa temperatura de cor que vai dar essas nuances diferentes aqui pra gente. Ele consegue observar, por exemplo, na iluminação do carro. Quem já dirigiu ou já viajou de noite, por exemplo, e observou a lâmpada dos carros, vocês podem ver que tem lâmpada que é mais azulada, lâmpada que é mais amarela, e tudo isso vai estar relacionado então com a temperatura da cor. Vai dar essas configurações de visualização diferentes pra gente. Então a temperatura ideal para cada cômodo ela vai estar variando. Então em ambientes que eu vou estar relaxando ali, ambientes de descanso, então se eu sei que a minha sala de estar, meu quarto são só para descansos, eu vou estar posicionando então lâmpadas mais quentes, com temperaturas mais próximas do amarelo que acabam acalmando a pessoa. Em locais, por exemplo, escritórios, sala de aula da própria universidade, por exemplo, quando eu preciso estar utilizando então bastante atividade mental, eu vou estar posicionando lâmpadas mais próximas do branco ali, entre 4 e 5 mil kelvins, que ficam o posicionamento ideal para a gente. E já quando eu quero atividades bem intensas, onde eu preciso de atividade mental e física bem elaboradas, eu vou estar utilizando cores mais frias ali, acima dos 5 mil kelvin, para estar desenvolvendo exatamente isso, para dar aquela sensação de agitação no usuário. Então vamos lá. Agora só falando um pouquinho para vocês da parte hidráulica, da parte hidrossanitária, na verdade. Por que você vai falar da parte hidrossanitária? Porque isso também faz parte do projeto arquitetônico, como eu estava comentando com vocês ali, desde a parte de quando vocês estão produzindo, por exemplo, um projeto arquitetônico, você vai lá, vai estar pensando no design dele, você também vai ter que estar fornecendo para os outros projetistas, seja você ou sejam outras pessoas que vão fazer os projetos complementares, os pontos de iluminação, no caso do projeto elétrico. Então toda essa questão de iluminância, se vai estar atendendo os critérios de iluminação que são propostos pela norma. Eu passei uma das normas para vocês, que é 15575, mas existem várias normas que vocês podem estar se apoiando. Eu passo aquela ali porque aquela ali vai ser a norma mais abrangente, a norma mais geral que vocês podem estar utilizando. Então, se vocês se atentem a ela, vocês basicamente vão estar protegidos ali pela norma. Mas existem ainda situações muito específicas que vocês podem estar adotando. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma clínica médica. Para uma clínica médica, se, por exemplo, são feitos procedimentos naquele local, eu não posso estar trabalhando só com uma iluminação mínima. Como é uma atividade ali onde existe muita precisão, onde a pessoa que está operando ali, o médico no caso, não pode errar, então eu preciso estar procurando em outras normas, outros critérios ali que vão estar estabelecendo essas condições mínimas para mim, que vão ser bem diferentes, vão ser bem mais rigorosas. Então eu preciso de uma luz bem mais pura, então uma luz bem mais próxima do branco ali, simulando mais ou menos a iluminação solar. E eu preciso de uma luz também bem mais intensa, principalmente nas regiões ali, no caso na mesa de procedimentos. Então isso também vai estar relacionado, vai ser regido por outras normas. Mas por que eu passei 15575? Porque ela vai fornecer, então, onde que você pode estar buscando essas outras considerações. Então ela vai estar propondo para você essas outras normas ali. Se vocês quiserem, eu também posso passar para vocês, quem tiver curiosidade, principalmente com o projeto de iluminância. Eu particularmente acho bem interessante, porque eu sempre morei numa casa bem escura, onde não foi feita essa questão de iluminação ali. Então atrapalhava bastante, principalmente quando eu era pequeno, queria estudar e tudo mais. Então eu sempre me interessei pela parte de elétrica e de iluminação. E o cálculo também é bem fácil, não sei por que a maioria das pessoas não faz. É bem simples aí, você pode trabalhar cômodo por cômodo, em questão de 20 minutos você resolveu a casa inteira.
e acaba auxiliando muito, principalmente quando você está trabalhando, por exemplo, lá no cálculo você envolve, inclusive a idade das pessoas, a idade média ali das pessoas que vão estar utilizando. Por quê? Porque para pessoas já mais idosas, a necessidade de iluminação é muito diferente, por exemplo, do que para as pessoas jovens. Para pessoas idosas, que a questão da visão ali já é um pouco mais prejudicada e tudo mais, vai ter que estar fornecendo então uma iluminação um pouco mais intensa, um pouco mais vigorosa, exatamente para que ela consiga desenvolver as atividades com segurança e da maneira que ela quer. Então acaba sendo bem importante essa questão. E eu realmente sugiro que vocês trabalhem com isso. Não vão lá só joguem, por exemplo, tem um ponto de luz aqui e depois a pessoa que se vire. Não, é um negócio bem rápido, bem bacana que vocês podem estar fazendo ali e vai ajudar bastante no aspecto final do teu projeto. E também vai estar contribuindo para o projeto arquitetônico, porque você pode, por exemplo, já estar verificando se a tua disposição de luminárias ali. No meu projeto arquitetônico que eu desenvolvi, eu sei que essa sala aqui, esse quarto, vão ficar muito mais bonito com LED. Se eu vou colocar spots LED distribuídos por todo o teto ali com gesso e tudo mais, vai ficar um negócio bem bacana. Eu posso estar verificando, por exemplo, se aquilo ali vai estar atendendo. Eu posso estar verificando também se, tipo, por exemplo, só os LEDs auxiliares podem estar fornecendo aquela iluminação, ou se eu posso estar trabalhando só com complementares, então eu sempre vou estar precisando da iluminação principal. Tudo isso você já pode estar verificando e pode estar fornecendo essas informações para o cliente de vocês, e também vai achar bem bacana essa preocupação a mais que você teve com ele. Então, além disso, além da parte de iluminação que vocês vão estar trabalhando, um aspecto bem importante que vocês têm que estar atentos também é a questão das instalações hidrossanitárias. Tá, mas por que a parte de instalação hidrossanitária também é importante? Porque essas louças, por exemplo, a instalação da pia da cozinha, o posicionamento da pia do banheiro, o vaso sanitário, o chuveiro, tudo isso também vai ter que ser descrito já no projeto arquitetônico. Embora todo o cálculo ali, a parte de distribuição de encanamento, tudo mais, seja feito num projeto complementar, que é o projeto hidrossanitário, o posicionamento dos móveis ali, né, das louças, no caso, vão ser realizadas por quem está realizando o projeto arquitetônico. Então também é bem importante que vocês conheçam quais que são os critérios de colocação. Eu já falei um pouco para vocês lá, acho que faz umas 2 aulas, dos critérios, por exemplo, de banheiro, cozinha e tudo mais, mas aqui eu vou estar trabalhando especificamente com as louças, então já para revisar um pouquinho com vocês, porque essas informações complementam o que foi visto lá, e também para estar adicionando essas informações. Então, vocês não podem esquecer, por exemplo, que lá quando a gente está realizando um projeto arquitetônico na parte da cozinha, todo o posicionamento, por exemplo, do fogão, da geladeira, já tem que estar sendo pensado dessa forma, porque geralmente a gente já coloca desde o posicionamento dos armários, a nossa pia. Então tudo isso já vai ter que ser encaixado ali de uma maneira que quando a pessoa for comprar esses móveis, ela consiga encaixar de uma maneira adequada. Não precisa arrastar, por exemplo, a geladeira para a sala ali, que eu já vi acontecer, porque ela não cabe dentro da cozinha. Então isso também é responsabilidade de quem está fazendo o projeto arquitetônico, tá pensando nesses critérios. Então acaba sendo bastante importante. Eu vou montar depois uma listinha para vocês, com cada cômodo ali, vou inserir na próxima aula, o que durante o projeto arquitetônico você precisa estar inserindo. Eu já falei para vocês lá na outra aula lá, que foi passado então os cômodos, os objetos mínimos que vocês têm que estar colocando ali, mas eu vou colocar também os objetos que são interessantes, desde o posicionamento, por exemplo, de tomada ali, o que você já tem que estar pensando para a distribuição de tomadas e tudo mais, que acaba auxiliando também bastante no projeto arquitetônico de vocês. Mas então vamos lá, vamos falar então das nossas louças. Basicamente aqui o que eu trouxe para vocês vai estar descrito de acordo com a utilização. Por exemplo, uma bacia sanitária. Se ela for com válvula, na verdade, o que é uma bacia sanitária com válvula? É aquele vaso sanitário que não tem a caixa acoplada em cima dele. É direto na válvula ali, então toda a questão de encanamento é diferente. Então a gente vai estar posicionando nessas alturas aqui. Então a saída com 33 centímetros, a altura até 110 ali. Então isso vai estar sendo relacionado com o posicionamento da nossa louça sanitária. Tá, mas por que a altura vai ser relevante? Porque você vai realizar um corte, geralmente esse corte é realizado no banheiro. Mas por que no banheiro? Porque os cortes que a gente realiza na nossa edificação, a gente ainda não entrou em cortes, mas só adiantando um pouquinho para vocês. Quando a gente realiza cortes no nosso projeto arquitetônico, a gente sempre tenta passar pelas nossas áreas molhadas. O que são as áreas molhadas?
Geralmente são aquelas áreas onde você pensa, tá, aqui eu vou colocar um piso porque vai cair água. Quais que são essas áreas? Lavanderia, cozinha e banheiro. Geralmente nessas áreas são por aqui que a gente tenta passar um corte. Corte o que que é? Eu tenho lá a minha planta baixa, uma planta bem quadradinha, bem bonita, aqui é a minha casinha. E eu vou realizar literalmente um corte. Então a partir desse corte aqui é onde eu vou estar visualizando a minha edificação lateralmente. Então é literalmente como se estivesse colocando uma pessoa ali e o que que essa pessoa está enxergando a partir daquela faixa ali. Então geralmente isso a gente faz por quê? Exatamente para estar enxergando as configurações ali das nossas louças sanitárias, da nossa cozinha, como que ela vai estar distribuída, posicionamento, por exemplo. Eu vou estar verificando se a altura que eu propus para minha pia vai estar condizente com a janela, se a altura da janela ali não vai estar sobrepondo a minha pia, se não vai estar tendo aquela colisão ali, a janela está abaixo da pia, por exemplo. Se as questões de torneira que eu posicionei vão estar adequadas. Então tudo isso vai estar sendo verificado nessa situação aqui. A questão, por exemplo, do tanque de lavar roupa, da máquina de lavar, também estão sendo consideradas aqui. Exatamente por isso que eu trouxe essas alturas aqui, que são geralmente as alturas que são consideradas para estar posicionando esses objetos então na nossa edificação. Então aqui eu trouxe para vocês, deixa eu só limpar. Aqui eu trouxe para vocês então um exemplo do que é possível fazer no Revit quanto a projeto hidrossanitário. Esse é um projeto de alto padrão que eu realizei junto com o meu amigo, com um colega meu. Então, só para mostrar para vocês que é possível você detalhar basicamente tudo que você quiser nesse programa. Então aqui eu só tirei um print da tela do programa. Obviamente que na planta que foi apresentada depois na planta executiva existem todos os detalhes. Então, por exemplo, aqui só aproximei para vocês. Nessas questões aqui, onde a gente tem várias tubulações passando uma pertinho da outra, geralmente uma por cima da outra ali, elas acabam se sobrepondo um pouquinho. Nesses detalhes aqui, a gente consegue pegar então um isométrico que já é muito mais fácil de fazer. Vocês imaginem fazer um isométrico desse a partir de uma planta 2D ali, por exemplo, feita no CAD. Vai dar muito mais trabalho. E aqui a gente já consegue delimitar todas as conexões, tudo que vai ser utilizado com uma precisão muito maior do que a gente ter que ficar imaginando o que vai ser utilizado. Então, por exemplo, nessas passagens aqui, né, a gente passa uma tubulação por baixo da outra, a gente já consegue estar descrevendo para quem vai estar executando ali, passe 5 centímetros abaixo da outra, passe 5 centímetros acima, passe um pouquinho mais para o lado. Então tudo isso é descrito ali no nosso projeto, no projeto final que é apresentado, e a gente consegue estar utilizando de uma maneira muito mais precisa, então, e é por isso que o Revit acaba sendo bastante interessante também para estar executando os projetos complementares. Não vou mentir para vocês falando que é super fácil de estar fazendo esse projeto. Não, ele tem o seu trabalho ali, é bem chatinho também, mas acaba sendo uma solução bem interessante, principalmente do ponto de vista executivo, onde a gente consegue estar detalhando tudo isso aqui de uma maneira bem mais eficiente, que vai facilitar muito, por exemplo, na execução da obra. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto, digamos um projeto meia boca lá, eu só fiz ali de qualquer jeito, posicionei as louças no animal e vou lá mandei para a obra. Quem for o responsável pela execução, por exemplo, do projeto hidráulico, ele vai conseguir executar. Geralmente são pessoas mais experientes ali e hábeis, eles conseguem estar executando de uma maneira até bem bacana aquele projeto. Mas nem sempre é interessante. Exatamente porque, por exemplo, quando você faz um projeto desse, você realizou todos os cálculos, então você está dimensionando ali com uma precisão bem grande tudo que vai estar sendo desenvolvido. Então você não está desperdiçando material, você está garantindo, por exemplo, que vai ter água suficiente em todos os ambientes, não vai ficar entrando ar dentro da tua tubulação, depois vai dar problema na descarga, vai dar problema no chuveiro ali, vai estar faltando água no chuveiro, que é quem já presenciou isso é um saco. Você vai lá tomar banho e não sai água do chuveiro, vai acabar sendo bem chato. Você vai estar garantindo isso para o teu cliente, você está fornecendo um projeto ali que você vai estar garantindo isso, que nunca vai estar dando esses problemas. Então você acaba evitando muitas questões ali que são bastante incômodas durante a utilização, e tudo isso tem que estar sendo pensado em conjunto com o projeto arquitetônico ali e pode estar sendo realizado dentro do nosso do programa que é o Revit, que é o programa que a gente vai estar utilizando aqui. Novamente, vou reforçar para vocês, não necessariamente vocês só precisam trabalhar com Revit, existem vários programas que fazem as mesmas funções do Revit. Eu sempre me refiro a ele porque é o que a gente vai ter disponível de novo lá quando a gente voltar para nossas aulas presenciais e o que a gente vai estar utilizando então a partir disso.
Então, dentro desse programa, a gente vai entrar em alguns conceitos. Conceitos esses, principalmente os conceitos de família. Eu falei desses conceitos também lá no comecinho do ano, se eu não me engano foi na primeira aula. Vou dar uma retomada aqui com vocês, exatamente para estar relembrando então como funciona isso. Então, o primeiro que a gente vai estar trabalhando é o conceito de família. O que vai ser uma família dentro do Revit? Quem já trabalhou com AutoCAD já provavelmente mexeu com blocos. Blocos, então, são ali elementos que podem ser desde eu tenho um pilar já definido, que é o meu quadradinho ali que eu vou colocar. Eu tenho, por exemplo, um fogãozinho, que é o meu bloco, eu já vou inserir o bloco direto ali, eu não preciso ficar desenhando o fogão. As famílias no Revit são bem semelhantes. Então, por exemplo, eu já tenho lá as louças sanitárias que eu consigo inserir sem precisar ficar desenhando a louça sanitária, fogão, tudo mais também, eu posso estar colocando ali. Só que as famílias no Revit, elas abrangem um pouquinho mais do que isso. Então a gente vai ter lá as famílias carregáveis, que são basicamente famílias que elas são criadas ali fora do programa, que vão se assemelhar mais aos bloquinhos lá do AutoCAD. Então o fogãozinho, a geladeira, tudo isso são blocos que são de famílias que são criados para serem utilizados em conjunto com o meu projeto, que eu posso estar carregando a partir de outras coisas, de outros elementos dentro daquele meu projeto final. Eu tenho também as famílias de sistema, é aqui que vai diferenciar um pouquinho. As famílias de sistema, elas vão ser famílias que são responsáveis, por exemplo, pela questão de paredes, pela questão do piso. Tá, mas como assim? Elas são inerentes ao meu programa. Então, por exemplo, quando eu estou lá desenvolvendo a parede, eu posso estar alterando as características daquela parede, as propriedades, isolamento térmico, de espessura, de tudo mais daquela parede, mas ela é um item que é essencial no meu programa. Então, o programa ele vai entender que é impossível, por exemplo, fazer uma edificação sem parede. Claro que aquela parede eu posso fazer do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer uma parede de vidro, se eu quiser fazer uma parede que é 90% vazada e só tem basicamente a parte estrutural dela, eu posso fazer, mas inevitavelmente existe uma parede dentro da construção. E é por isso que ela é inerente ao programa, então eu não posso trabalhar nele sem ela. Questão de piso, de teto, de telhado também, são partes inerentes do meu programa ali. E exatamente por isso que, por exemplo, quando você está selecionando lá na questão arquitetônica, já tem um itemzinho, paredes, pisos, portas e janelas, tudo mais, estão separadinhos lá para a gente estar trabalhando. E existem também as famílias locais. Então, as famílias locais ali elas vão ser grupos de elementos que eu posso estar modelando na hora. Então, por exemplo, eu vou lá, eu sei que eu estou fazendo um projeto arquitetônico e eu sei que no quarto ali eu vou ter um determinado elemento, seja uma caixa de som, uma escrivaninha, seja o que for. Mas eu não estou com o tempo ali, eu estou fazendo ainda o meu projeto preliminar. Eu não quero ficar desenhando exatamente como vai ser aquilo ali. Eu posso lá desenhar um prisma retangular que vai estar representando então aquela escrivaninha ou aquela caixa de som. Então a partir disso eu posso estar alterando as propriedades volumétricas dele, aumentar o comprimento, aumentar a largura. Então tudo isso vai estar permitido com que eu trabalhe então com aquele volume, mas eu não preciso estar delimitando exatamente o que ele vai ser. Então as famílias elas acabam sendo bastante interessantes exatamente por isso. Porque, por exemplo, eu posso construir uma família lá para determinado tipo de fogão. Eu posso estar separando, por exemplo, por marcas. Então lá, por exemplo, vamos trabalhar com a Brastemp ali. Eu quero fogões da Brastemp de 6 bocas. Dentro de uma família, eu posso então, vou lá construir, eu posso fazer o download também, depois vou mostrar para vocês. Eu posso ir lá e construir um fogão de 6 bocas, e dentro dessa mesma família eu vou estar inserindo um fogão de 4 bocas. Então quando eu selecionar lá, família Brastemp, quando eu estiver fazendo essa seleção, vai aparecer para mim o fogão de 6 bocas e o fogão de 4 bocas, e eu posso estar selecionando qual que eu vou estar utilizando na qualificação. Então acaba sendo bem interessante e agiliza bastante na hora de estar utilizando, então, esses parâmetros, esses blocos, que na verdade nesse programa são famílias. Então vamos lá. Agora a gente vai partir um pouquinho para. É claro que isso aqui que eu vou passar para vocês é um conceito bem inicial. Então, basicamente, o pontapé inicial ali que vocês precisam ter para estar começando a construir uma família dentro desse programa. Então, como que a gente vai estar trabalhando isso? Com um elemento que acaba sendo bastante simples, que vai ser a criação de uma família de portas.
Então aqui eu vou mostrar primeiro para vocês em slides, porque esses slides depois ficam disponíveis ali para vocês. E depois eu vou fazer então, basicamente ao vivo ali, mostrar aqui para vocês como que é feito. Então a gente vai lá na parte inicial do nosso projeto, ali na parte inicial, vai abrir um novo projeto e vai selecionar, nesse caso aqui, como a gente vai estar fazendo uma porta, a gente vai selecionar o item porta métrica. Claro, aqui em novo a gente vai em família, novo. Vou falar isso para vocês. A gente vai selecionar o item porta métrica. Então vai abrir uma tela bem parecida com essa aqui. Se não abrir uma tela exatamente igual essa aqui por exemplo pode não estar preenchida essa parte, é só vocês virem aqui, nesses ponteirinhos de modificação da parte visual e estar modificando de acordo com o que vocês querem. Eu prefiro trabalhar ele com modelo realista aqui já, porque me agrada mais, mas é só uma questão de estilo e de gosto como que vocês vão estar trabalhando. Então beleza. Quando abriu isso, então você vai partir para a criação da sua porta. Como que você vai estar criando essa porta? Você vem aqui no elemento extrusão e você vai realizar então o posicionamento de um retângulo aqui, mais ou menos onde seria essa porta. Nessa etapa, geralmente você pode estar trabalhando já com a espessura da porta que você vai querer inserir. Então nesse caso aqui, que eu proponho para vocês quando vocês forem fazer sozinhos ali o exercício, a criação de uma família, vocês criem com uma porta já com 40 milímetros de espessura, que é uma porta de 4 centímetros, é uma folha simples ali, mas a gente vai estar trabalhando basicamente com um elemento de madeira ali, então simulando uma porta de madeira. Então vocês vão lá criar a extrusão, vão criar um retângulo, então para isso vocês vão selecionar esse itemzinho aqui, como já foi falado para vocês, é normal, procedimento corriqueiro, e vão fazer então esse retângulo aqui, tentando já trabalhar com as dimensões corretas. Claro, fiz a dimensão errada aqui. É só você editar lá, você vai clicar na linhazinha, vai editar, da mesma maneira que a gente editava, por exemplo, as dimensões de paredes e de pisos que foi passado para vocês já nas outras aulas. Depois disso você vai estar finalizando ali, e a gente vai criar então os outros itens de porta. O que são isso? Então, quando a gente representa uma porta em planta, a gente sempre representa ela com aquela abertura. Então tem aquela linha reta e aquela outra curva ligando essa linha reta até o final da porta. Vocês já vão ver como que é criado isso. Então para isso, no Revit a gente também tem que estar representando. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá na aba anotar. Vocês podem ver que as abas aqui em cima são um pouquinho diferentes, então não tem mais arquitetura, estrutura e tudo mais. Ela vai para criar, já inserir, anotar, repete e tudo mais. Mas então aqui a gente vai para a aba anotar e vai selecionar o item linha simbólica. Então quando a gente criar esse item linha simbólica, a gente vai então posicionar o nosso mouse aqui e vai criar uma linha vertical com a distância de abertura da nossa porta. Nesse caso a gente está trabalhando com uma abertura de 1000 milímetros, que é uma porta de 100, de 100 centímetros. Nesse caso ainda não é tão importante quanto que vai estar utilizando essa medida, é mais a representação gráfica. Então aqui não está aparecendo muito, mas tem uma linha aqui, acreditem em mim, depois eu vou mostrar para vocês, existe essa linha. E a gente vai também, da mesma forma, lá em anotar, criar uma outra linha simbólica e fazer aquela projeção curva. Então a gente vai estar selecionando, vocês podem trabalhar com qualquer outro item desses. Eu gosto bastante de trabalhar com esse aqui, que é o arco de centro para a extremidade. Então como que vai funcionar? Eu vou clicar nesse item e a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no cantinho da minha porta. Então esse vai ser o meu primeiro ponto que eu vou estar clicando. Depois disso, eu vou estar clicando na extremidade, então a largura máxima ali, o raio do meu arco que eu vou estar trabalhando. Então esse aqui vai ser o meu segundo ponto. Tá, mas por que apareceu aqui? Porque aqui é o final daquela linha, da primeira linha que eu desenhei, que é a primeira linha da abertura da porta aqui que eu estou representando. E o terceiro item, vocês vão ver quando vocês posicionarem que ele já vai fazer toda essa curvatura aqui para vocês. Então aqui vai ser o terceiro ponto. Por que é o terceiro ponto? Porque aqui é o final, eu não quero fazer o círculo inteiro ali representando. Não, eu só quero um pedacinho do círculo para estar representando a minha porta. Então vai estar mais ou menos essa formação aqui, que é mais ou menos o que a gente observa em uma porta quando a gente faz lá o projeto, que a gente está observando de cima, observando em planta, então a nossa porta, né? Então beleza. Depois disso a gente vai então fixar essas cotas. Existem duas maneiras. A primeira maneira é você criar uma cota para essa linha aqui. Então vocês vêm aqui em anotar, vão criar uma cota alinhada e vão clicar então inicialmente nessa parte aqui, nessa linha aqui de baixo,
E depois nessa parte aqui superior, nessa parte, em qualquer da parte superior ali do nosso semicírculo. Por que isso? Depois eu vou mostrar exatamente como que a gente trabalha com anotação no Revit, acho que se não me engano é a próxima aula já. Mas então só para vocês saberem, o Revit ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente com cotas, então você vai selecionar geralmente as linhas perpendiculares aqui que você vai estar cotando. Não seleciona, por exemplo, a linha que, eu quero fazer a cota dessa linha. Não, você vai selecionar os limites dela, onde que ela vai estar inserida. Então beleza, você vai criar essa cota, já mostra um pouquinho mais de calma como que é feito. E beleza, criei essa cota, então eu vou selecionar ela. E aqui em legenda, vai aparecer então essa outra telinha de propriedades aqui. Em legenda, eu vou selecionar ela como largura. Por que largura? Porque é aqui que eu vou estar modificando depois, de acordo com a largura que eu quero da porta. Se eu quero ela com 70 centímetros, com 80 centímetros e tudo mais. Então, novamente, eu vou lá, vou fixar a minha cota. Como que eu posso fazer isso também? Eu vou então clicar agora no semicírculo aqui, que eu acabei de desenhar, e vai aparecer então essa cotinha inclinada aqui. A cota também vai estar com 1000 aqui, porque é o raio que eu utilizei. Então eu posso estar clicando em cima desse itemzinho aqui, desse botãozinho, e ele vai fixar já a cota para mim. Novamente eu vou fazer todo o mesmo processo, vou selecionar depois essa cota já fixada, e vou modificar ela para largura também. Então beleza, já fixei os dois como largura, e agora eu vou lá para o meu modelinho 3D. Quando eu vier para o modelo 3D, eu vou ter mais ou menos essa configuração aqui, mais ou menos isso que vai estar aparecendo para mim. Essa paredinha aqui que ele mostra para a gente, essa parte da porta aqui também, é só para estar representando, não é nada definitivo. E vocês vão ver também que a nossa porta ali que a gente desenhou é só esse quadradinho aqui. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse retângulozinho, e vou selecionar esse item aqui, na linha do final da extrusão, vou clicar nesse botãozinho aqui, vou ver que vai abrir essa telinha aqui para vocês. E aqui vocês vão selecionar o item altura, representando que isso aqui vai indicar a altura para vocês. Então a porta vocês vão ver que ela já vai preencher todo esse comprimento aqui, vai basicamente parecer mais como uma porta. Claro que aqui é aqui que vocês vão poder trabalhar com a criatividade. Então, se vocês querem, por exemplo, ir lá, inserir uma parte de vidro na minha porta, colocar o trinco na porta, é tudo aqui que vocês vão estar trabalhando. Então, vocês podem vir aqui em extrusão e ficar puxando, vão criar um retângulozinho e puxar para criar o trinco. Vão fazer uma parte vazada também, vão aqui em extrusão, fazer uma parte vazada aqui, fazer um quadradinho aqui no meio da porta, para estar fazendo depois a inserção do vidro, podem estar colocando, atribuindo material como vidro ali. Então tudo isso é aqui que vocês vão criar exatamente o modelo de porta que vocês querem estar utilizando. Então a partir disso lá a gente vai agora para os tipos de família. Por quê? Porque aqui eu vou poder criar vários modelos de porta que eu vou estar utilizando, sem precisar ficar modificando manualmente depois. Então vocês vão criar, vão na aba criar aqui, vão selecionar tipos de família. E vão criar um novo tipo. Vocês vão criar clicando nesse botãozinho aqui. Aqui eu sugiro que vocês coloquem o nome de porta de 70, porque a gente vai criar uma porta com 70 centímetros de largura. Então vocês vão lá, vão posicionar, vão escrever porta de 70, vai ficar aqui o item para vocês. E aqui vocês vão colocar a altura de 2,10 metros, então 2.100 milímetros. E a largura de 700, que vai representar então uma largura de 70 centímetros. E vocês vão ter então criada a primeira família de porta de 70 para vocês. Vocês podem vir então de novo, vão criar no mesmo botãozinho e vão fazer o mesmo procedimento, só que agora colocando lá o nome de porta de 80, criando uma largura aqui de 800 milímetros, porque vai ser uma porta de 80. Então vão ser duas portas iguais, que eu vou poder estar utilizando depois, só que uma tem 80 centímetros de largura e a outra tem 70 centímetros, então acaba sendo bem mais fácil. Tá, professor, mas você ficou falando ali, como é que faz então realmente isso aqui? Então vamos abrir